Investigue bem as Escrituras e não dependa da minha opinião. Os judeus caraítas são uma corrente do judaísmo que surgiu por volta do século VIII na Babilônia, atual Iraque. Diferentemente do judaísmo rabínico, que é o ramo mais conhecido praticado hoje, o caraísmo se opõe à autoridade do Talmud e de outras tradições orais que foram desenvolvidas e transmitidas pelos rabinos ao longo dos séculos. Para os caraítas, a única fonte de autoridade religiosa é a Torá escrita. Eles acreditam que cada indivíduo deve estudar e interpretar as Escrituras por conta própria, sem a intermediação de rabinos ou a imposição de leis e tradições que não estão explicitamente nas Escrituras sagradas. Principais crenças e práticas. Estudo individual. A ênfase no estudo pessoal e a interpretação direta da Torá. Rejeição da tradição oral. Eles não aceitam o Talmud nem os ensinamentos rabínicos como fontes de autoridade. Observância de festas. Eles celebram as festas bíblicas, mas de forma diferente dos judeus rabínicos, pois baseiam a contagem no calendário na observação da lua nova e de outros sinais da natureza. Em vez de se basear em escolas rabínicas na memorização de textos como o Talmud, a educação caraíta se concentra em um pilar principal, o estudo direto e individual das Escrituras. Os princípios da formação religiosa caraíta. A Torá como fonte única. A base de toda a educação é a Torá escrita, os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica. A premissa central é que a verdade divina é clara e acessível a todos que a buscam com sinceridade. Responsabilidade individual. Cada caraíta, desde cedo, é incentivado a ler e interpretar a Torá por si mesmo. A frase "investigue bem as Escrituras e não dependa da minha opinião" não é apenas um lema, mas a essência do processo de aprendizado. Não há um rabino ou sábio cuja interpretação seja aceita cegamente. Papel dos sábios. A Kamim, embora rejeitem a autoridade de um rabinato como o judaísmo rabínico, os caraítas têm líderes espirituais e estudiosos chamados Akamim, sábios. No entanto, o papel deles não é o de dar ordens ou interpretações finais, mas sim o de orientar e facilitar o estudo. Eles servem como professores e guias, ajudando os membros da comunidade a desenvolverem suas próprias habilidades de análise e interpretação, mas a decisão final é do indivíduo. Estudo em comunidade. A educação não é totalmente solitária. O estudo em grupo é uma parte importante da vida comunitária caraíta. Eles se reúnem em sinagogas ou casas de estudo para ler a Torá em conjunto, debater e compartilhar suas compreensões, mas sempre mantendo respeito pelas diferentes conclusões. Como a formação acontece na prática. Na infância, as crianças caraítas são introduzidas à leitura da Bíblia hebraica, o Tanakh, desde cedo. Elas aprendem a língua original e são ensinadas a questionar e a pensar criticamente sobre o texto, em vez de apenas memorizá-lo. Vida adulta. A formação continua ao longo da vida. Não existe um ponto final para o aprendizado. Os caraítas são encorajados a passar a vida inteira aprofundando seu conhecimento das Escrituras, se aplicar seus ensinamentos em sua vida diária. Em resumo, a formação religiosa no judaísmo caraíta é um processo de aprendizado contínuo e autodirigido, onde a principal ferramenta é a Bíblia e a maior autoridade é a própria consciência iluminada pelo estudo das Escrituras. O caminho para se tornar um Akon, sábio, no judaísmo caraíta é radicalmente diferente do caminho para se tornar um rabino no judaísmo rabínico. Em vez de seguir um currículo formal e um sistema de ordenação, a posição de Akon é mais um reconhecimento do profundo conhecimento e dedicação de um indivíduo ao estudo das Escrituras. Os pilares da jornada para ser um Akon. Domínio das Escrituras. O ponto de partida é o estudo exaustivo do Tanakh, a Bíblia hebraica, que inclui a Torá, os profetas e os escritos sagrados. Um Akon deve ter um conhecimento profundo e detalhado do texto original, incluindo a gramática e a sintaxe hebraica, para que possa interpretar as Escrituras por conta própria, sem a necessidade de recorrer a tradições orais. Vida de estudo contínuo. A jornada não tem um fim. Um Akon é alguém que dedica sua vida ao estudo e à pesquisa, vivendo de acordo com os princípios que encontra nas Escrituras. A sabedoria é adquirida através de um processo contínuo de aprendizado, e não através de um diploma. Habilidade de orientar. O papel de um Akon não é o de impor sua opinião, mas sim o de guiar a comunidade em seus próprios estudos. Ele deve ser capaz de explicar conceitos complexos, responder a perguntas e facilitar discussões, incentivando cada pessoa a chegar às suas próprias conclusões baseadas nas Escrituras. Ele é um professor, não um ditador de leis.
Reconhecimento da comunidade. Embora não haja um sistema formal de ordenação como no judaísmo rabínico, um indivíduo se torna um ácon quando é reconhecido por sua comunidade por sua sabedoria, piedade e dedicação. É um título que reflete o respeito e a confiança que outros membros depositam em seu conhecimento e em seu caráter. Em essência, um ácon é uma autoridade espiritual que se baseia no mérito de seu conhecimento e na sua capacidade de inspirar e educar, não em uma hierarquia formal. Ele vive e respira a principal máxima caraíta. Investigue bem as Escrituras e não dependa da minha opinião. As obrigações de um ácon sábio não são definidas por um conjunto de regras ou uma descrição de trabalho, mas sim pela sua dedicação em servir a comunidade através do conhecimento. O papel dele é menos sobre poder e mais sobre serviço. Obrigações do ácon para com a comunidade. Ensino e orientação. A principal obrigação de um ácon é ser um professor. Ele deve guiar a comunidade no estudo da Torá escrita, ajudando os membros a aprofundarem sua compreensão das Escrituras. Ele não diz o que a lei é, mas sim como encontrar a lei no texto. Ele responde a perguntas, esclarece dúvidas e promove debate. Liderança de estudo e oração. O ácon frequentemente lidera o serviço de oração e as sessões de estudo na sinagoga. Ele é a pessoa que, por seu conhecimento e pietismo, pode conduzir a congregação na adoração e no aprendizado. Manutenção da tradição bíblica. Embora os caraítas rejeitem a tradição rabínica, eles têm suas próprias tradições baseadas na Torá. O ácon tem a responsabilidade de preservar e ensinar essas tradições, como a forma correta de observar as festas bíblicas e as leis de pureza, sempre com base em sua interpretação das Escrituras. Resolução de conflitos. Em disputas ou questões que surgem na comunidade, o ácon pode atuar como mediador. Seu papel é ajudar as partes a encontrar a verdade e a justiça através da aplicação dos princípios encontrados na Bíblia, e não pela imposição de uma decisão pessoal. Obrigações do ácon para com as pessoas. Acessibilidade e humildade. Um ácon deve ser acessível a todos, independentemente da idade ou do nível de conhecimento. A humildade é uma virtude essencial, pois ele deve estar sempre disposto a aprender com os outros e admitir que sua interpretação pode não ser a única. Ele não se coloca acima da comunidade. Exemplo pessoal. O ácon deve viver de acordo com os mais altos padrões éticos e morais, servindo como modelo de piedade e de dedicação às leis da Torá. Sua vida deve ser um testemunho do que ele ensina. Apoio individual. Ele oferece apoio espiritual e orientação para indivíduos que enfrentam desafios pessoais ou buscam conselhos. No entanto, ele sempre direciona a pessoa de volta às Escrituras, incentivando-a a encontrar as respostas por si mesma. Em resumo, o ácon serve como um farol de sabedoria e um guardião do conhecimento bíblico, mas sempre com o objetivo de capacitar a comunidade para que cada um se torne um estudante autônomo da Torá. Os judeus caraítas praticam a cobrança de dízimos, mas a forma como isso é feito e o propósito do dízimo são baseados diretamente na interpretação das escrituras hebraicas e não em tradições rabínicas. O princípio bíblico do dízimo caraíta. A base para a prática do dízimo entre os caraítas é encontrada principalmente em passagens da Torá, como em Levítico 27, 30-33 e Deuteronômio 14, 22-29. Para eles, o dízimo é uma obrigação divina, uma lei da Torá que ainda está em vigor. Eles interpretam que o dízimo, o 10º de toda a produção agrícola e do gado, deve ser dado para sustentar os Coanim, sacerdotes, e os levitas, os assistentes dos sacerdotes, que são a tribo escolhida para servir a Deus no tabernáculo e, posteriormente, no Templo de Jerusalém. A aplicação hoje. Como funciona? Como não há um templo em Jerusalém hoje e a maioria dos caraítas não consegue identificar com certeza se pertencem às tribos de Cohen ou Levi, a prática moderna do dízimo se adapta para cumprir o espírito da lei bíblica. Em vez de dar o dízimo a sacerdotes específicos, a contribuição financeira é direcionada para a comunidade caraíta como um todo, para sustentar os sábios. A caminho, o dízimo ajuda a prover o sustento para os líderes espirituais, estudiosos que dedicam suas vidas ao estudo e ensino da Torá. Manter as sinagogas. O dinheiro é usado para cobrir as despesas de manutenção dos locais de culto e estudo, garantindo que a comunidade tenha um espaço para se reunir. Apoiar os necessitados. Uma parte do dízimo também é usada para ajudar os membros da comunidade que estão em situação de pobreza, cumprindo a lei bíblica de cuidar dos menos afortunados. Em resumo,
O dízimo entre os caraítas é visto como uma obrigação religiosa direta da Torá, e não uma prática imposta por tradições posteriores. A arrecadação e a aplicação dos fundos têm como objetivo manter a vida religiosa e comunitária, garantindo a continuidade do estudo e da observância da lei bíblica. No judaísmo em geral, a palavra tzedakah não significa caridade no sentido de um ato voluntário de bondade. Sua raiz, tzedek, significa justiça. Dar tzedakah é considerado um ato de justiça, uma obrigação religiosa de ajudar aqueles que são mais pobres, pois todos os bens, em última análise, pertencem a Deus. Como os caraítas a praticam? Para os caraítas, a prática da tzedakah está diretamente relacionada com a leitura e a interpretação da Torá, sem a mediação dos ensinamentos do Talmud. A base para essa prática é encontrada em passagens como Deuteronômio 15, 7-8. Se houver entre vocês algum necessitado, não endureçam o coração, nem fechem a mão para com ele. Ao contrário, abram-lhe a mão e emprestem-lhe o que for necessário para a sua necessidade. Os caraítas seguem essa lei bíblica de forma direta, acreditando que é um mandamento inegociável de Deus. Eles praticam a tzedakah de maneira semelhante ao judaísmo rabínico, mas com certas nuances. Não se baseiam em níveis rabínicos. Enquanto o judaísmo rabínico, seguindo pensadores como Maimônides, Rambam, estabeleceu 8 níveis de tzedakah para classificar a caridade, os caraítas não aceitam essa hierarquia, por não ter base na Torá. Para eles, o ato de ajudar o próximo é o que importa, independentemente do nível de anonimato ou da forma como é feito. Obrigação comunitária. A tzedakah é vista como uma responsabilidade de toda a comunidade. O dízimo, maaser, que eles pagam tem como propósito sustentar os líderes, a Kamim e as sinagogas, mas também para ajudar os membros mais pobres a garantir a justiça social dentro do próprio grupo. Ato de justiça, não de caridade. A tzedakah não é uma filantropia ou boa ação opcional. É um ato de justiça, um mandamento que deve ser cumprido para se viver de acordo com a vontade divina. Por isso, mesmo aqueles que são mais pobres e vivem de tzedakah, são obrigados a dar algo a alguém que seja mais necessitado do que eles, reforçando a ideia de que a justiça é uma responsabilidade universal. Em resumo, a tzedakah para os judeus caraítas é uma obrigação religiosa, um mandamento da Torá, que é cumprido com a intenção de praticar a justiça e manter a solidariedade dentro da comunidade, sempre com foco nos ensinamentos diretos das Escrituras. Os judeus caraítas rejeitam a ideia de que há exatamente 613 mandamentos. Para eles, essa contagem é uma invenção da tradição oral, pois a Torá em si não a menciona. Em vez de contar e categorizar os mandamentos de acordo com o sistema rabínico, os caraítas se concentram em obedecer a todos os mandamentos que podem ser encontrados diretamente na Torá escrita. Eles acreditam que o número exato de mandamentos não é o mais importante. O que importa é a obediência e a dedicação sincera à vontade de Deus, conforme revelada no texto sagrado. Essa abordagem reflete a essência do caraísmo. A Torá é a única fonte de autoridade religiosa, e cada indivíduo deve lê-la, compreendê-la e segui-la por si mesmo, sem a necessidade de listas e interpretações rabínicas. A ênfase é na fidelidade ao texto original, não em um sistema de contagem. O conteúdo da oração caraíta. A oração caraíta se baseia quase que inteiramente em textos bíblicos. Diferente do Sidur, livro de orações, rabínico, que contém muitas orações e hinos criados por rabinos ao longo dos séculos, as orações caraítas consistem em salmos. A recitação dos salmos é um pilar da oração caraíta. Eles são considerados a forma mais pura de louvor e súplica, pois são a palavra de Deus inspirada. Passagens da Torá. Partes da Torá, especialmente aquelas que descrevem a majestade de Deus, os mandamentos e a história de Israel, são recitadas em voz alta. Hinos e poemas. Piutim ao longo do tempo. Alguns poemas e hinos foram escritos por poetas caraítas para serem usados nas orações, mas eles geralmente se baseiam e parafraseiam temas e versículos bíblicos. A estrutura da oração. As orações caraítas, embora sigam um calendário de oração, manhã, tarde e noite, não têm a estrutura fixa e rígida do Sidur rabínico. A ordem dos textos pode variar, e há uma ênfase maior na sinceridade individual e na kavana, intenção, do que na recitação precisa e ritualística. Língua. A oração é feita em hebraico bíblico. Postura. Durante a oração, é comum a prosternação,
ajoelhar e curvar-se com o rosto em direção ao chão, em momentos específicos, o que é uma prática rara no judaísmo rabínico, mas que os caraítas consideram ser um ato de profunda humildade e submissão a Deus, baseado em passagens bíblicas. Diferenças-chave com as orações rabínicas. Rejeição de orações rabínicas. Os caraítas não recitam orações como chamada forma rabínica, com adição de versículos e comentários, nem o Amidá, a principal oração rabínica, pois consideram que suas estruturas foram criadas por homens e não por Deus. Sem bençãos adicionais, eles não recitam as bençãos sobre alimentos, estudos ou outras atividades diárias da mesma forma que os rabinos, pois as consideram parte da tradição oral. Agradecem a Deus em um formato mais simples e direto, usando apenas versículos bíblicos. ênfase na devoção pessoal. O mais importante para o caraíta não é o ritual em si, mas a conexão pessoal e sincera com Deus. A oração deve ser um reflexo da fé individual e não uma performance. Em suma, a oração caraíta é uma busca por uma conexão direta e autêntica com Deus, utilizando como canal para a voz dos profetas, salmistas e dos próprios mandamentos divinos. Os caraítas têm padrões de oração, mas eles não são fixos. Eles também não se assemelham ao estilo de oração livre e espontânea, que pode incluir orações baseadas em sentimentos e necessidades do momento. Para os caraítas, o padrão é a própria Bíblia hebraica. As orações são formadas principalmente por textos bíblicos, como os Salmos e passagens da Torá. A repetição desses textos não é arbitrária, mas sim uma forma de expressar louvor e súplica com palavras consideradas divinamente inspiradas. Eles acreditam que a forma mais pura de se comunicar com Deus é usando as palavras que Ele mesmo revelou. A oração caraíta tem sua autoridade no texto bíblico. O padrão é a própria Bíblia, e não na relação pessoal do crente com Deus. Os caraítas não têm um livro de orações fixo, mas a Bíblia funciona como um guia para a adoração, nem rituais e liturgias complexas, e muito menos natureza ou propósito pessoais. Para os judeus caraítas, as leis sobre o cabelo e a barba, assim como outras práticas, são baseadas na interpretação direta das Escrituras. A principal fonte bíblica que os caraítas usam para orientar suas práticas de cabelo e barba é Levítico 19, 27. Não cortem o cabelo de forma arredondada nos lados da cabeça, nem destruam as extremidades da barba. Os caraítas interpretam este versículo de maneira literal. Para eles, a proibição se refere a 2 mandamentos. Corte de cabelo arredondado. É proibido raspar ou cortar o cabelo ao redor da cabeça de forma que o formato fique arredondado, como em uma corte de tigela. Eles evitam esse tipo de corte para manter a integridade do formato natural do cabelo. Destruição da barba. A proibição de destruir a barba é interpretada como a proibição de raspar a barba por completo com uma lâmina de barbear. O uso de uma navalha que corta rente a pele é considerado uma violação deste mandamento. Em relação a cabelos longos em homens, o judaísmo caraíta não tem uma proibição específica. A atitude é neutra, pois as escrituras hebraicas não proíbem explicitamente que um homem tenha o cabelo longo. A única proibição bíblica. A única lei bíblica que os caraítas seguem sobre o cabelo é encontrada em Levítico 19, 27, que diz para não cortar o cabelo de forma arredondada nos lados da cabeça. Essa lei é interpretada como uma proibição contra cortes que deixam as laterais da cabeça arredondadas, como o corte de tigela. A Torá também menciona os nazireus, número 6, 5, que, por um voto temporário, não podiam cortar o cabelo, o que demonstra que o cabelo longo, por si só, não é considerado pecaminoso. Pelo contrário, em alguns casos, ele era um sinal de dedicação a Deus. Para as mulheres no judaísmo caraíta, as regras de vestimenta, tanto antes quanto depois do casamento, são baseadas na interpretação de modéstia e santidade que vem diretamente das escrituras hebraicas, sem seguir as tradições ou leis rabínicas adicionais. A principal diretriz é a modéstia, tziut, mas ela é interpretada de uma maneira mais simples e direta. Princípios gerais de vestimenta para mulheres caraítas. O objetivo é evitar a sexualização do corpo e garantir que o foco esteja na pessoa, em sua piedade, não em sua aparência física. As diretrizes gerais incluem roupas modestas. A vestimenta deve ser solta, cobrindo o corpo sem revelar formas. Isso inclui evitar roupas apertadas ou decotes profundos. Cobertura do corpo.
As mulheres caraítas cobrem o corpo de forma modesta, incluindo os ombros, braços, geralmente até o cotovelo, e pernas, geralmente até os joelhos ou abaixo. No entanto, não há regras estritas sobre o comprimento exato ou a necessidade de usar mangas compridas o tempo todo. A decisão final é de cada mulher, com base em sua interpretação das Escrituras. Antes e depois do casamento, a cobertura da cabeça. A principal diferença na vestimenta de uma mulher caraíta antes e depois do casamento está na cobertura da cabeça. Antes do casamento, mulheres solteiras não são obrigadas a cobrir a cabeça. O cabelo é visto como parte da beleza natural da mulher, e não há um mandamento bíblico que exija que ela o cubra. Depois do casamento, a tradição caraíta, baseada na interpretação de passagens como Números 5, 18, sustenta que as mulheres casadas devem cobrir o cabelo em público. A passagem bíblica que descreve a suspeita de adultério de uma mulher, na qual o sacerdote a descobre com o cabelo despenteado, é interpretada por eles como uma indicação de que o cabelo solto é algo a ser evitado por mulheres casadas, que devem cobri-lo como um sinal de modéstia e santidade. A circuncisão, conhecida como Brit Milá, Pacto da Circuncisão, é uma prática fundamental e inegociável no judaísmo caraíta, assim como no judaísmo rabínico. A razão para isso é que a circuncisão é um dos mandamentos mais claros e diretos da Torá escrita, a base bíblica da circuncisão caraíta. A prática é baseada em Gênesis, onde Deus ordena a Abraão a circuncisão de todos os machos como um sinal de sua aliança. Gênesis 17, 10 a 14. Esta é a minha aliança, que vocês deverão guardar. Todos os machos entre vocês serão circuncidados. Vocês serão circuncidados na carne do prepúcio, e este será o sinal da aliança entre mim e vocês. Para os caraítas, que rejeitam a tradição oral, a clareza e a importância desse mandamento no texto bíblico são suficientes para considerá-lo uma obrigação sagrada e inquestionável. Eles veem a circuncisão como sinal físico da aliança eterna entre Deus e o povo de Israel, e não há interpretação rabínica que possa alterar essa lei. O procedimento da Brit Milá é muito semelhante ao do judaísmo rabínico, sendo realizado por um circuncidador qualificado. No entanto, há algumas diferenças conceituais. Sem mohel formal. Enquanto no judaísmo rabínico a circuncisão é geralmente realizada por um mohel ordenado, que é treinado para realizar o rito de acordo com as leis rabínicas, os caraítas não têm esse tipo de ordenação formal. A circuncisão é feita por um indivíduo que é habilidoso e piedoso, mas sem a necessidade de uma autoridade rabínica para autorizá-lo. Foco no mandamento. A cerimônia caraíta é mais simples e direta. A ênfase é na obediência ao mandamento de Gênesis, sem as orações e bênçãos adicionais que foram introduzidas pela tradição rabínica ao longo do tempo. Filho de mães não judias. No judaísmo rabínico, a circuncisão de um menino nascido de uma mãe não judia não o torna judeu. A conversão da mãe é necessária para que a criança seja considerada judia. No entanto, no judaísmo caraíta, a linhagem judaica é traçada através do pai, e a criança de um pai caraíta é considerada judia após a circuncisão. Em resumo, a circuncisão é um pilar da fé caraíta, praticada em estrita obediência ao mandamento bíblico, sem as camadas de interpretação e tradição que o judaísmo rabínico adicionou ao longo dos séculos. Para os judeus caraítas, a linhagem judaica é traçada através da linha paterna, o que é uma das maiores diferenças em relação ao judaísmo rabínico, onde a linhagem é matrilinear. A base para essa crença está firmemente ancorada na interpretação direta das escrituras hebraicas. O fundamento bíblico da linhagem paterna. A doutrina caraíta da linhagem paterna não é um costume ou tradição, mas sim um mandamento que eles acreditam estar explícito no Tanakh, a Bíblia hebraica. Os caraítas apontam para várias passagens que, segundo sua interpretação, mostram a herança e a identidade sendo passadas de pai para filho. Números 1, 2, 18. Recensem a toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, pelas casas de seus pais, segundo o número dos nomes de cada macho, cabeça por cabeça, e declararam a sua genealogia, segundo as suas famílias, pelas casas de seus pais, conforme o número dos nomes, de 20 anos para cima. Essa passagem, que descreve o censo do povo de Israel no deserto, é um dos argumentos mais fortes. A Bíblia instrui a contagem dos israelitas pela casa dos pais, paterna, o que, para os caraítas, prova que a identidade judaica era definida pelo pai.
Deuteronômio 23, 3-4. Um amonita ou um moabita não entrarão na congregação do Senhor, nem ainda sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente, porquanto não lhe saíram ao encontro com pão e água no caminho. Esta lei proíbe os amonitas e moabitas de entrarem na congregação de Israel. Os caraítas argumentam que essa lei se aplica somente aos homens dessas nações. Como a moabita Rute foi aceita em Israel e se casou com Boaz, eles veem isso como uma evidência de que a linhagem da mãe não era um impedimento para ser considerada israelita. Para os caraítas, o fato de Rute ser a avó do rei Davi prova que o que importa para a linhagem é a ascendência paterna. A diferença com o judaísmo rabínico. No judaísmo rabínico, a linhagem é determinada pela mãe. A base para essa doutrina é a interpretação de algumas passagens e a tradição oral, que afirma que a herança da mãe é o que torna uma criança judia. A questão da linhagem é um dos pontos mais importantes de desacordo entre as duas correntes do judaísmo. Para os caraítas, seguir a linha paterna é uma forma de se manter fiel à palavra de Deus, como eles acreditam que foi registrada nas Escrituras, sem a necessidade de tradições orais que, na visão deles, contradizem o texto sagrado. Para os judeus caraítas, as práticas de batismo e conversão têm uma abordagem única, baseada diretamente nas escrituras hebraicas, sem a influência das leis e costumes rabínicos. Batismo. No judaísmo caraíta, não há o conceito de batismo como sacramento da forma como é entendido no cristianismo. A ideia de imergir em água para purificação ritual, conhecida como miqué, existe, mas seu propósito é a purificação ritual de impurezas e não a iniciação em uma nova fé. O batismo, como um rito de entrada, não é uma prática caraíta. A purificação por imersão é um mandamento bíblico, e os caraítas a praticam para se purificar após o contato com a morte, impurezas rituais, no caso das mulheres, após o período menstrual. O ato da imersão na água é, portanto, um rito de purificação, não um rito de conversão. Conversão. A conversão para o judaísmo caraíta é um processo que se foca em um princípio central: o compromisso sincero com Deus e a obediência à Torá escrita. Trata-se de um processo mais simples e direto do que a conversão rabínica, que exige estudo aprofundado do Talmud e de outras leis. O processo de conversão caraíta geralmente inclui declaração de fé. O indivíduo deve fazer uma declaração de fé pública, se comprometendo a seguir a Torá escrita, rejeitando todas as tradições orais e rabínicas. Circuncisão. Somente para homens se o converso for um homem. A circuncisão é um requisito fundamental, pois é o sinal da aliança com Deus, conforme descrito na Torá. Vida de estudo. O converso deve demonstrar seu compromisso ao viver de acordo com os mandamentos da Torá, estudando as Escrituras e participando da vida da comunidade caraíta. O ponto principal é que a conversão caraíta é sobre o coração e a alma, sobre um compromisso individual com o que eles acreditam ser a forma mais pura do judaísmo, ou seja, a fidelidade total às Escrituras. Para eles, não há necessidade de um ritual formal de imersão para que uma pessoa se torne parte do povo judeu. A aceitação e o pertencimento vêm da fé e da obediência à Torá, e não de cerimônias adicionais criadas por homens. Os judeus caraítas não possuem um tribunal formal como o Bet Din, tribunal rabínico. A estrutura legal e judicial deles é diferente, como todas as suas práticas, é baseada em uma interpretação direta da Torá escrita, sem a necessidade de um sistema hierárquico. O sistema rabínico, Bet Din. O Bet Din é um tribunal religioso que funciona em comunidades judaicas rabínicas ao redor do mundo. Ele julga questões de lei judaica, halakha, como divórcios religiosos, conversões, disputas comerciais e outras questões civis, com base no Talmud e nas interpretações de séculos de rabinos e sábios. A autoridade do tribunal é central para o funcionamento da comunidade rabínica. A abordagem caraíta, sem tribunal central. Os caraítas rejeitam a autoridade de um tribunal central ou de um sistema judicial formal como o Bet Din. A razão para isso é que eles não reconhecem o Talmud como fonte de lei. Em vez disso, a justiça e a resolução de conflitos em uma comunidade caraíta são tratadas de forma diferente. Julgamento pelos sábios. A caminho em disputas ou questões complexas, os membros da comunidade procuram a orientação dos acamim, sábios. O papel deles não é o de um juiz que impõe uma decisão, mas sim o de um mediador e conselheiro que ajuda as partes a chegarem a uma solução com base nos princípios da Torá.
O Acon atua como um facilitador da justiça, não como uma autoridade absoluta. ênfase na consciência individual. O princípio fundamental do caraísmo é que cada indivíduo é responsável por seu relacionamento com Deus por seguir os mandamentos bíblicos. Isso inclui a resolução de conflitos. A ideia é que, com o estudo da Torá, os membros da comunidade possam aplicar a justiça em suas próprias vidas, sem a necessidade de um tribunal externo. Não há jurisdição legal externa. O sistema caraíta não tem o poder de forçar decisões, como um tribunal secular ou rabínico faria. A resolução de disputas depende da cooperação e do respeito mútuo entre os membros da comunidade. Em casos criminais ou civis graves, eles se submetem às leis dos países em que vivem. Em resumo, a falta de um tribunal central é uma característica definidora do judaísmo caraíta. Eles confiam na sabedoria de seus líderes e na dedicação de cada indivíduo às Escrituras para guiar suas ações e resolver disputas. Os caraítas baseiam a sua rejeição a um tribunal central em diversos conceitos bíblicos. A Torá como fonte exclusiva de lei. A filosofia caraíta é que a Torá contém todas as leis necessárias para guiar a vida dos judeus. A Bíblia não menciona a existência de um tribunal central com poder de criar novas leis ou interpretar a Torá através de uma tradição oral. Para eles, a única lei é revelada por Deus a Moisés, e as decisões humanas não podem ter a mesma autoridade. O princípio da responsabilidade individual. O lema caraíta, investigue bem as Escrituras e não dependa da minha opinião, é a base de tudo. Eles acreditam que cada judeu tem o dever de ler, estudar e entender as Escrituras por si mesmo. Isso implica que a responsabilidade de tomar decisões morais e legais, com base na vontade de Deus, recai sobre o indivíduo, não sobre um tribunal. O papel do sábio. Como a Bíblia menciona juízes e sacerdotes, mas para os caraítas, a função dessas figuras é a de orientar a comunidade e ensinar a Torá, e não a de uma autoridade judicial com poder de anular ou acrescentar leis. O Acon caraíta atua como um conselheiro sábio, ajudando as pessoas a aplicarem a lei bíblica, mas a decisão final é da própria pessoa, após ter investigado as Escrituras. A ausência de suporte para a tradição oral. Os caraítas argumentam que se Deus quisesse que existisse um tribunal central para interpretar a lei, ele o teria estabelecido claramente na Torá. A falta de menção de uma autoridade contínua e oral que pudesse julgar em nome de Deus, para eles, uma prova de que tal sistema não é de origem divina. Em suma, a ausência de um tribunal caraíta central é uma manifestação da crença na suficiência da Torá escrita e na responsabilidade individual. Eles veem um tribunal central como uma inovação rabínica que enfraquece a relação direta do indivíduo com Deus com a sua palavra. Para os judeus caraítas, as leis de Noé, também conhecidas como os 7 mandamentos de Noé, são relevantes, mas sua abordagem é diferente daquela do judaísmo rabínico. Os caraítas veem essas leis como um conjunto de mandamentos universais que se aplicam a todos os seres humanos, e não apenas aos judeus. A base para essa crença está diretamente na sua interpretação da Bíblia hebraica, o fundamento das leis de Noé. No judaísmo rabínico, as leis de Noé são derivadas da tradição oral e do Talmud. Elas são 7 mandamentos que Deus teria dado a Noé após o dilúvio, estabelecendo um código moral mínimo para toda a humanidade, que não é judia. No entanto, os caraítas, que rejeitam a tradição oral, derivam essas leis diretamente da Torá escrita. Eles não se baseiam em uma lista específica de 7 mandamentos. Em vez disso, eles acreditam que os princípios morais universais, como a proibição de assassinato, roubo e idolatria, são evidentes ao longo de toda a Bíblia e se aplicam a todos, independentemente de sua fé. A visão caraíta. A visão caraíta sobre as leis de Noé pode ser resumida em 2 pontos principais. Mandamentos universais. Os caraítas acreditam que Deus deu leis específicas a Israel, a Torá, mas também deu leis morais a toda a humanidade. Essas leis universais não são 7 mandamentos, mas sim princípios que são claros nas Escrituras, como a proibição de idolatria, assassinato, roubo e imoralidade sexual. Eles veem a história de Noé e o dilúvio como um sinal do compromisso de Deus em estabelecer um padrão moral para toda a humanidade. A Torá como guia. Para um caraíta, a Torá é o único guia de vida. Eles não precisam de uma lista separada de leis de Noé para saber o que é certo e errado.
O que a Torá proíbe para o povo judeu, eles acreditam que também é proibido, em essência, para a humanidade em geral. Em resumo, enquanto o judaísmo rabínico tem um sistema formal das 7 leis de Noé, os caraítas veem essas leis como princípios universais de moralidade que são evidentes e implícitos em toda a Bíblia, e não como um conjunto distinto de mandamentos. Para eles, o que a Torá ensina sobre o que é certo e errado se aplica a todos. O Bnei Noa e os judeus caraítas não são um sistema similar, pois representam grupos distintos com propósitos e origem diferentes. No entanto, há um ponto de conexão interessante entre eles, que está na base de sua filosofia religiosa. O que é Bnei Noa, filhos de Noé? Os Bnei Noa são não-judeus que se comprometem a seguir as 7 leis de Noé. Eles não são judeus e não se convertem ao judaísmo. Em vez disso, eles acreditam que a sua salvação e seu propósito como seres humanos estão em obedecer a esse código de moralidade universal que Deus deu a Noé. O conceito e a prática do Bnei Noa são mais proeminentes no judaísmo rabínico, que popularizou a ideia das 7 leis de Noé como um caminho de vida para os não-judeus. A conexão caraíta, o fundamento bíblico. A conexão entre os Bnei Noa e os caraítas está na visão dos caraítas de que as 7 leis de Noé são mandamentos universais. Judaísmo rabínico. O judaísmo rabínico usa o conceito de Bnei Noa para afirmar que os não-judeus não precisam se converter para ter um lugar com Deus, desde que sigam as leis de Noé. Judaísmo caraíta. Os caraítas veem a mesma ideia de leis universais, mas de forma mais fluida. Eles acreditam que a Torá em si já contém todas as leis morais necessárias para toda a humanidade e que todos os seres humanos, judeus ou não, devem obedecer a esses princípios. Para os caraítas, não há necessidade de um sistema separado como o Bnei Noa, pois a própria Bíblia hebraica já é a fonte para todos os mandamentos. Em resumo, não há um sistema similar. Os Bnei Noa representam um movimento de não-judeus que seguem um código moral, enquanto os caraítas são um ramo do judaísmo que se atém apenas à Bíblia hebraica. O ponto em comum é que ambos os grupos, em suas diferentes doutrinas, acreditam que Deus deu mandamentos que se aplicam a toda a humanidade e não apenas aos judeus. O conteúdo da liturgia. A liturgia caraíta é centrada nas escrituras hebraicas. O livro de orações deles, conhecido como Sidur HaKaraí, é composto quase que inteiramente de textos bíblicos. Os principais elementos da oração incluem Salmos. A recitação dos Salmos é um dos pilares da liturgia caraíta. Os Salmos são considerados a forma mais pura de comunicação com Deus, pois são palavras divinamente inspiradas. Passagens da Torá. Partes da Torá, que descrevem a majestade de Deus, suas leis e seus feitos, são recitadas em voz alta durante os serviços. A leitura da Torá é a parte mais importante do serviço e a congregação se levanta em sinal de respeito. Hinos e poemas. Piutim ao longo do tempo. Alguns poemas e hinos foram compostos por autores caraítas, mas eles se baseiam e parafraseiam temas e versículos bíblicos. Esses poemas são usados para enriquecer as orações, mas não substituem os textos sagrados. A estrutura da oração e o tempo. As orações caraítas são realizadas em horários específicos do dia, manhã, tarde e noite. No entanto, a estrutura não é tão fixa e rígida quanto a liturgia rabínica. A ordem das orações pode variar um pouco e a ênfase é colocada na kavana, intenção, e na sinceridade do indivíduo em vez da repetição mecânica de textos. A liturgia caraíta também inclui práticas que são raras no judaísmo rabínico, como a prosternação, ajoelhar-se e curvar-se com o rosto no chão, em momentos de profunda adoração e humildade. Essa prática é baseada em várias passagens bíblicas que descrevem personagens como Abraão e Moisés prostrando-se diante de Deus. O papel do Ácon, sábio. O líder da oração, o Ácon, atua como um guia. Ele não conduz a congregação de forma rígida, mas sim facilita a oração, lendo e cantando os textos bíblicos para que a comunidade possa seguir. O papel dele é de professor e orientador, não de um intermediário entre a congregação e Deus. Em resumo, a liturgia caraíta é uma busca por uma conexão direta e autêntica com Deus, utilizando as palavras dos profetas, salmistas e dos próprios mandamentos divinos. Os serviços em uma sinagoga caraíta funcionam de forma bem diferente dos serviços nas sinagogas rabínicas. Eles são guiados pela filosofia central do caraísmo. A adoração deve se basear somente na Torá escrita, sem a adição de leis e tradições rabínicas.
o ambiente e a estrutura. Simplicidade. O interior de uma sinagoga caraíta é geralmente simples, com pouca decoração. O foco está no ical, a arca onde a Torá é guardada, e no púlpito onde a leitura é feita. A ausência de sidur rabínico. O serviço não utiliza o sidur, livro de orações, rabínico. Em vez disso, é guiado por um livro de orações que contém apenas textos bíblicos, principalmente os salmos, e poemas baseados nas escrituras. Rejeição da tradição oral. Não há recitação de orações como Amidá ou Shema Israel na forma rabínica. A leitura é mais direta, focada nos textos originais da Bíblia hebraica. O serviço de oração, tefilá. O serviço de oração é conduzido por um ácon, sábio, ou um líder leigo da comunidade. Ele atua como um guia, lendo os textos e salmos para que a congregação possa seguir. O papel do ácon não é o de um sacerdote que intercede, mas sim o de um professor que facilita a oração e o estudo. Os serviços incluem recitação dos salmos. Os salmos são a espinha dorsal da oração. Eles são cantados ou recitados como uma forma de louvor e súplica a Deus. Prosternação. Em alguns momentos do serviço, é comum a congregação se prostrar, ajoelhar-se e curvar a cabeça até o chão. Essa prática, que é rara no judaísmo rabínico, é vista pelos caraítas como um sinal de humildade e adoração genuína, baseado em passagens bíblicas. Leitura da Torá. A leitura semanal da Torá é a parte mais importante do serviço. A congregação se levanta em sinal de respeito quando a Torá é tirada da arca. A diferença na adoração. A principal diferença é a ênfase na conexão pessoal. Em vez de seguir um rito litúrgico com formalidades e tradições criadas por homens, os caraítas buscam uma experiência de adoração direta e sincera, baseada nas palavras que eles acreditam terem sido dadas por Deus. Os serviços da sinagoga caraíta são um reflexo de sua filosofia. A fé deve ser praticada de forma pura, sem adições ou tradições que não estão explicitamente nas Escrituras. As mulheres se sentam separadas dos homens. Essa prática é uma regra estrita, assim como no judaísmo rabínico ortodoxo. No entanto, a razão por trás dessa separação é diferente. A separação dos gêneros durante os serviços religiosos é baseada na interpretação caraíta de mandamentos de pureza ritual encontrados na Torá. Para eles, o objetivo é garantir que não haja contato físico entre homens e mulheres durante o culto, a fim de manter a pureza do ambiente sagrado. A crença é que a proximidade e o contato entre os gêneros podem desviar o foco da devoção a Deus. Foco na santidade. A sinagoga é vista como um espaço sagrado, e as ações ali devem ser guiadas pela santidade e pela reverência. A separação ajuda a manter a pureza e a concentração espiritual de todos os fiéis. Sem galeria superior. Ao contrário de muitas sinagogas ortodoxas rabínicas, as sinagogas caraítas não costumam ter uma galeria superior, mezanim, para as mulheres. A separação é feita no mesmo nível, com uma barreira, parede ou cortina que divide o espaço entre homens e mulheres. Apesar da separação física, a participação feminina nos serviços é encorajada. As mulheres caraítas podem e devem participar do culto, mas devem fazê-lo de seu próprio lado do espaço de oração. Em resumo, a separação dos gêneros nas sinagogas caraítas é uma prática rigorosa, baseada na interpretação de mandamentos de pureza ritual da Torá, com o objetivo de garantir a santidade do espaço e a concentração durante o culto. A base bíblica para a separação de homens e mulheres nas sinagogas caraítas está na interpretação de leis de pureza ritual e na santidade do espaço de adoração. Os caraítas não se baseiam em uma única passagem que diga separem os homens das mulheres na sinagoga, mas sim em um conjunto de mandamentos que, para eles, tornam essa prática necessária. Os principais fundamentos bíblicos. Lei de pureza ritual, Tuá e Tahara, as escrituras hebraicas, principalmente nos livros de Levítico e Números, contêm leis detalhadas sobre impurezas rituais. Por exemplo, uma mulher se torna ritualmente impura durante o período menstrual. A Torá proíbe que ela toque em objetos sagrados e entre em locais sagrados durante esse tempo. Os caraítas interpretam que, embora a sinagoga moderna não seja o Templo de Jerusalém, ela ainda é um lugar sagrado. Portanto, a separação dos gêneros é uma precaução para garantir que a pureza do local seja mantida, evitando qualquer possível contato que possa transmitir impureza ritual. O Templo de Jerusalém. A estrutura do Templo de Jerusalém também serve como um modelo.
Havia áreas separadas para homens e mulheres, especialmente durante os festivais. Embora o judaísmo caraíta rejeite as tradições rabínicas, eles veem a estrutura do templo como uma orientação divina para a organização do culto. Proibição de comportamento indecente. A Torá proíbe qualquer tipo de comportamento indecente ou imoral. A proximidade entre homens e mulheres em um espaço de adoração, na visão caraíta, poderia potencialmente levar a pensamentos ou ações que desviam a atenção da devoção a Deus. A separação é vista como uma medida preventiva para garantir a santidade e a concentração durante a oração. Em resumo, a separação dos sexos nas sinagogas caraítas é vista não como uma punição, mas como um ato de respeito e reverência a Deus, uma forma de garantir a pureza ritual do espaço sagrado e a seriedade da oração. É uma manifestação de sua estrita adesão ao que eles consideram ser a lei bíblica, sem a necessidade de interpretações rabínicas. As maiores concentrações de judeus caraítas estão em Israel. Após a fundação do Estado de Israel, a maioria dos caraítas, especialmente os que viviam no Egito e em outros países do Oriente Médio, emigrou para lá. A comunidade no Cairo, por exemplo, que era uma das maiores, se mudou quase inteiramente para Israel. Hoje, comunidades caraítas também podem ser encontradas em outros países, incluindo Rússia e Europa Oriental. Há comunidades significativas com uma longa história na Crimeia, Lituânia e Polônia. Estados Unidos. Existem comunidades nos Estados Unidos onde houve até mesmo um movimento de revitalização, atraindo convertidos. Oriente Médio. Houve centros importantes no Egito, Mesopotâmia, atual Iraque e Palestina. Embora muitas dessas comunidades tenham migrado, a história do caraísmo nesses locais é muito rica. Embora o movimento caraíta tenha alcançado seu auge no século X, hoje ele é uma minoria dentro do judaísmo. As estimativas variam, mas a maioria das fontes indica que o número de caraítas no mundo está entre 30 mil e 50 mil pessoas, com a maioria vivendo em Israel. O Estado de Israel reconhece os judeus caraítas como judeus, especialmente para fins de imigração sob a lei do retorno. No entanto, a questão é mais complexa quando se trata do reconhecimento por parte do rabinato-chefe de Israel, a autoridade religiosa oficial do país. Embora os caraítas sejam considerados judeus, o rabinato não reconhece a validade de suas conversões ou divórcios, e eles não permitem o casamento entre judeus caraítas e judeus rabínicos dentro de Israel sem um processo de conversão ou verificação. Essa situação gerou tensões no passado, mas um acordo foi alcançado em meados do século XX, permitindo que a maioria da comunidade caraíta do Egito e de outras partes do Oriente Médio migrasse para Israel. Apesar das diferenças, os caraítas hoje vivem em Israel, têm suas próprias sinagogas e são cidadãos plenos, mas seu status religioso é uma questão distinta do reconhecimento estatal.